Graça e paz, amados, amada igreja, que bom estarmos juntos mais uma vez para glorificarmos o nosso grande Deus. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda neste canal aqui da IPSAT. E gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia, dando início ao nosso culto no Salmo 117. Salmo 117, abra aí a sua Bíblia comigo, acesse e vamos ler a este salmo. São apenas 2 versos muito profundos, falando e convidando-nos a louvarmos ao nosso Deus grandioso. Salmo 117. Acompanhem comigo a leitura que passo a fazer. Diz assim o salmista: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! É esse Deus que louvamos e exaltamos, o Deus maravilhoso, misericordioso, fiel, e que nos guarda e nos sustenta em todas as situações da nossa vida. E quero te convidar a louvar esse Deus com um cântico. Primeiro aqui deles é bem antigo, mas com uma letra muito profunda, que diz: cada dia me dirige, cada dia me protege. Vamos cantar? Cada dia me dirige, cada dia me protege, cada dia sinto seu amor por mim. Cada dia coisa nova, cada dia vejo a prova do poder, do grande amor do meu Senhor e Rei. Cada dia me dirige, cada dia me protege, cada dia sinto seu amor por mim. Cada dia coisa nova, cada dia vejo a prova do poder, do grande amor do meu Senhor e Rei. Esse é o nosso Deus maravilhoso, amados, que cada dia nos dirige e nos sustenta, e sempre a gente prova o grande amor, graça e misericórdia do nosso Deus. E esse Deus também nos convida a entregar tudo a Ele, a nossa vida, o nosso coração. É o cântico que vamos cantar: não tenha sobre ti. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres de tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.
trabalho é descansar em mim. Amém, amados? Que bom é descansarmos no Senhor. Que bom é estarmos aos seus pés, nos entregando a Ele a cada dia e suplicando as suas bênçãos, a sua direção sobre nós, sobre a nossa vida. É isso que nós vamos fazer. Gostaria que você curvasse a sua fronte e vamos orar ao nosso Deus grandioso. Deus eterno, Deus de bondade e misericórdia, nós te louvamos, Senhor, porque Tu estás presente em nós, na nossa vida, e o Senhor realmente cuida dos seus amados, sustenta-nos, dá-nos graça, força, direção, misericórdia, ó Pai, em cada momento da nossa caminhada, da nossa própria vida. Te agradecemos, ó Pai, por tantas bênçãos recebidas. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado. Te agradecemos por estarmos nesta hora reunidos como igreja e louvando e glorificando o Teu nome. Te peço, Senhor, a Tua bênção, a Tua direção sobre cada um que está participando conosco, Pai, nessa noite. Que o Senhor cuide dos corações, sustente, abençoe, ó Deus, dirija o Teu povo, ó Pai, com a Tua graça e misericórdia, ó Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor, aqueles irmãos enlutados, que seja, ó Pai, o Teu consolo, seja a Tua paz, a Tua força, ó Pai, sobre cada um deles, sobre as famílias. Deus, cuida, Senhor, dos enfermos, dá graça, ó Pai, dá o sustento, a Tua presença, ó Pai, no leito de enfermidade, Senhor. Tem misericórdia. Guarda, Senhor, as famílias da Tua igreja, abençoa, sustenta, Senhor, dirige os passos, cuida dos relacionamentos, abençoe, ó Pai, a Tua igreja, Reverendo Gustavo, conselho, ó Deus, os ministérios da igreja, vem sustentar, dirigir, ó Pai, da Tua graça e abençoar, ó Pai, para que a gente possa crescer, ó Pai, em Ti, a cada dia, Senhor. Cuida da Tua igreja, cuida do Teu povo, ó Pai, e nesta cidade de São José dos Campos, nós te pedimos por ela também, para que o Senhor conceda a paz, conceda a Tua graça, direção, ó Pai, ao prefeito, às instituições aqui, ó Pai, dá a Tua direção, ó Pai, à nossa cidade de São José dos Campos. Oramos, ó Pai, pelo nosso estado de São Paulo e pelo nosso país, pela nossa pátria, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor esteja sustentando, ó Pai, nessa situação em que passamos, em que atravessamos, de perspectivas, ó Pai, de novo governo, de transição. Deus eterno, nós entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, e Te pedimos para que aqueles que foram eleitos, ó Pai, no nosso país, nos nossos estados, ó Deus, realmente possam ser dirigidos por Ti, ó Pai, a governar o Estado e a nação, Senhor. Guarda, ó Deus, tem misericórdia, ó Pai, de nós, abençoa o nosso povo brasileiro, Senhor. Sustenta, ó Deus, dá a Tua graça, a Tua bênção, ó Pai, e abençoe, Senhor, cada família. Guarda, Pai, a nossa nação brasileira. Nos ajude a orarmos por ela, ó Pai, a clamarmos por ela, pelos seus governantes. Ó Deus, nos dê a Tua bênção para cumprirmos, Senhor, aquilo que o Senhor nos manda, ó Pai, e sermos sal e luz nesta terra, ó Pai, a começar dos nossos lares, a começar, Pai, da nossa cidade, da nossa sociedade, ó Pai, e salvando, ó Pai, realmente este país com o Evangelho de Cristo Jesus. Guarda Teu povo, dá a Tua bênção a cada um de nós, Senhor. Agora que vamos meditar na Tua Palavra, Pai, nós Te agradecemos por ela que é viva e eficaz e penetra realmente nos nossos corações. Fala conosco, perdoa os nossos pecados, nos guarda, nos orienta, ó Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, queridos.
Caminhando aí com as nossas meditações no livro das Crônicas, segunda Crônicas, capítulo 20, e estamos aí estudando, caminhando, hoje nosso último encontro e fechando com mais uma lição preciosa para nós desse texto, Rei Josafá, que teve medo, mas se colocou na presença do Senhor e com os olhos fixos em Deus, convocou todo o povo para buscar a Deus, para orar. E essa realmente é a primeira postura, queridos, nessa temática que tratamos aí ao longo dessas quartas-feiras, de muitas vezes não saber o que fazer. E muito mais que um jogo de palavras, né, que já repetimos aqui, o que fazer quando não saber o que fazer. Mas muito mais do que isso, queridos, como lidamos com as diversas situações da nossa vida. Aquelas que nos aparecem de sopetão, aquelas que duram um tempo menor, talvez aquelas que durem um tempo maior. Muito provavelmente tem muitas que vão terminar só lá na glória. E assim caminhamos, queridos, e assim caminhamos. Mas principalmente, queridos, na presença do Senhor. E foi isso que Josafá fez, buscou ao Senhor, reconheceu a soberania de Deus. Deus é Deus que cuida, que é soberano sobre todas as coisas, sobre toda a terra. E como diz o cântico, né? Apesar dessa glória que tens, tu te importa comigo também. E Deus se importou lá com Josafá, com o povo, ouviu a oração do povo e nesse momento de busca a Deus, eles relembraram do passado, dos grandes feitos do Senhor. E essa deve ser também a nossa postura, queridos, diante das situações. Lembre o que Deus já fez. Como diz o hino, contas muitas bênçãos, porque Deus certamente está cuidando de nós e agindo soberanamente na nossa vida. E na semana passada vimos que Josafá e se levantou ali um homem no meio da congregação cheio do Espírito Santo e foi na oração, né? Tudo começa, queridos, na busca de Deus. Tudo começa ali, porque é na presença de Deus que as coisas mudam. E esse homem realmente acalmou o coração de Josafá, acalmou o coração do povo, né? E conclamou o povo: vamos ouvir a Deus. Ouça a voz do Espírito. De repente calar a nossa voz e ouvir a Deus. E hoje, queridos, gostaria de tirar mais uma lição, queridos, nessa nossa meditação breve aqui e desse texto, dessa história tão bonita que marca a nossa fé, a nossa caminhada. Eu queria que você abrisse lá em 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler do verso 18 ao verso 22. 2 Crônicas 20, de 18 a 22. Acompanhe aí atentamente comigo a leitura que eu passo a fazer. Diz assim: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estáis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis.
Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor em emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá foram desbaratados. Até o verso 22, mantenha aí a sua Bíblia aberta e vamos lendo também alguns outros versos. Queridos, que interessante essa história de Josafá, que começou com o medo dele, mas quando ele busca a Deus, ele ouve a Deus, ele se entrega a Deus. E exatamente, queridos, essa temática desses versos que acabamos de ler aqui. Nossa atitude e postura, queridos, diante das situações da vida que nos apresentam, que muitas vezes querem nos fazer desistir e que elas mexem realmente com o nosso coração. Há uma lição preciosíssima aqui para nós, queridos, nessa noite, esses versos que acabamos de ler, que é a nossa entrega a Deus. Renda-se. Renda-se à vontade de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Josafá se prostrou com o rosto em terra, entregou a situação para Deus. Porque o povo estava vindo atrás, já estava chegando, já foram avisados que estavam chegando. E naquele processo que começou lá com a busca de Deus, com oração, chegou o dia. Bom, eles já estão perto. E agora o que fazer? E aí diz o verso 20: Pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E aí Josafá se colocou em pé e disse: Ouvi-me ajudar, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor. Crede no Senhor. Queridos, essa é a atitude de nós nos rendemos a Deus. O que fazer, queridos? O que fazer se não nos entregarmos a Deus? O que fazer, amados, se não nos colocarmos diante de Deus e entregarmos a situação para Deus e nos rendemos a Deus? Essa deve ser, queridos, a nossa postura. Renda-se à vontade de Deus. Porque no dizer de Paulo, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Muitas vezes nós não entendemos, amados, as coisas que se passam na nossa vida, nas diversas situações. Mas a vontade de Deus é sempre boa. Ela é sempre perfeita, é sempre agradável. Por isso, renda-se. Por isso, eu e você devemos nos entregar a nossa vida e o nosso coração, o que se passa conosco diante de Deus. Eu não sei o que vai acontecer, mas vamos lá enfrentar a situação. Vamos lá enfrentar a situação. Porque Deus tem a sua vontade boa, perfeita e agradável. Foi isso que Josafá falou para o povo. Gente,
creiam no Senhor. Creiam nos seus profetas e prosperareis. Talvez no seu coração ele estivesse dizendo, eu não sei o que vai acontecer, mas creiam no Senhor. Mas o que Deus falou no coração de Josafá e do povo, olha, vamos pôr os cantores lá na frente. Que interessante, né? Vamos pôr os cantores lá na frente, eles vão cantar em voz alta exatamente essas palavras. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Foi o que nós lemos no Salmo 117, né? Esse é o Deus que não muda, meus amados. Por isso que nós precisamos nos render a Ele. Na sua graça, na sua misericórdia, na sua bondade, naquilo que Ele tem para fazer, porque Ele vai fazer. E muito mais do que isso, queridos, Ele vai fazer o que é melhor para mim e para você. Muitas vezes a gente não entende isso. E é por isso que cada vez mais, e a cada dia, a nossa postura deve ser, diante das situações da vida, entrega. Entrega a Deus. Entrega a Deus. No verso 17 ele diz, esse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais. Queridos, isso é entrega. Isso é disposição de crer, de confiar, de esperar. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que o que? Não se veem. Queridos, a gente não vê o desfecho antes de ele acontecer. Mas Deus vê. E Deus sabe. E Deus faz o melhor. Renda-se à vontade de Deus. Porque Deus cumpre os seus intentos no decorrer dos anos. Deus cumpre os seus intentos em toda e qualquer situação da nossa própria vida, da nossa existência. Então, queridos, quando nos rendemos à sua vontade e ouvimos a voz do Espírito, as ordens são claras e objetivas, específicas e práticas. É na presença do Senhor, queridos, que as coisas mudam. É lá, no buscar a Deus, na oração, que vem todas essas bênçãos, a sua paz e a sua direção, e a gente poder entregar a Deus a situação. Realmente é render-se, queridos. Realmente é passar para Deus. Passar para Deus. Senhor, toma conta. Senhor, toma o meu coração. Senhor, toma a minha vida, como diz o salmista. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais. E o mais, que a gente muitas vezes nem imagina, como Deus vai tratar e cuidar disso. E o mais, Ele fará. A nossa esfera, queridos, é o pedir. A nossa esfera é o buscar. Mas o fazer é com Deus. O agir é com Deus. E lá em Isaías capítulo 43, verso 13, ele vai dizer lá, agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá?
Então é Deus que age. E essa é a visão e a oração de Paulo, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus pelos séculos dos séculos. Amém. A nossa esfera é pedir. A nossa esfera, queridos, é buscar. E a esfera de Deus é o fazer. Então vamos nos entregar a Ele. Vamos nos entregar a Ele. E olha o que aconteceu aqui, queridos. Será que eles imaginavam isso? O que aconteceu? O desfecho. Verso 22, vou ler novamente. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Verso 23, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Olha o que Deus preparou, queridos. A visão foi, olha, bota o coral lá para cantar, lá na frente. E olha o que Deus preparou. Deus colocou emboscadas e eles começaram a brigar lá entre eles. E foram sendo mortos um atrás do outro. Isso é entrega, meus amados. Isso é entrega total a Deus. E a entrega, queridos, ela tem uma atitude, sabe do quê? De louvor. Nós vemos no Salmo 117, né? Louvai a Deus, louvai-o todos os povos. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. A entrega tem esse espírito, queridos, de louvor a Deus. De louvor e exaltação a Deus. E foi isso que eles fizeram. Eles louvaram ao Senhor. Termino aqui, queridos. Eles louvaram antes, né? Ainda não tinha acontecido aquele desfecho. Porque eles colocaram no coração, não, vamos lá, amanhã cedo. Se levantaram, foram ao deserto, né? E pôs-se Josafá, disse, verso 20, ouvi-me, ó Judá, crede no Senhor. E ali ordenaram os cantores. E aí depois, acompanhem comigo, a partir do verso 26. Depois aconteceu tudo aquilo. Eles não chegaram a atacar porque Deus os impediu e eles se brigaram entre eles mesmos lá. E diz o verso 26 do capítulo 20 de 2 Crônicas. Ao quarto dia se ajuntaram no vale de bênção. Onde o quê? Louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Nossa entrega a Deus, queridos, é uma total rendição da situação, do nosso coração. Muitas vezes a gente entrega, né, tudo a Deus quando a gente parece que não tem mais forças, né? Mas não é só nesses momentos, queridos. Em toda situação que passarmos, entregue a situação para Deus. Tenha essa postura de se render à vontade de Deus. A gente pode pedir e devemos pedir e devemos buscar, porque é aí que começa, queridos. É na presença de Deus que nós vemos a diferença no lidar com situações.
lidar com perdas, lidar com doenças, lidar com situações inesperadas. A gente ora por queridos enfermos, a gente ora por queridos enlutados. São situações inesperadas muitas vezes. Mas o Deus que age é o Deus fiel. E é por isso que podemos louvá-lo. E dizer: louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia nessa situação que eu estou passando. Porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor do mundo. Ele é Senhor do universo. Termino, queridos, lembrando do salmista Davi no Salmo 13. Ele começa meio que fora do padrão das nossas orações, né? Em vez de dizer: Senhor, obrigado por esse dia e tal, ele já começa dizendo para Deus: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Porque era exatamente isso que ele estava sentindo. Parece que Deus se esqueceu de mim. E aí, quando ele começa a penetrar na presença de Deus, as coisas vão mudando. E quando vai chegando o final desse salmo, dessa oração que é um extravasar diante da presença de Deus, ele vai dizer assim: quanto a mim, eu confio na tua graça. E olha o louvor aí. Cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. Queridos, é na presença de Deus que a gente vê a manifestação do poder de Deus. Queridos, é na presença de Deus, diante de uma situação terrível que começa a nos sucumbir. É na presença de Deus que, diante de tudo isso, a gente pode ver a paz. E a gente pode sentir a paz, a graça, a misericórdia, o amor de Deus. Que Deus abençoe meu irmão e minha irmã, para que a gente possa, nas diversas situações dessa vida, acima de tudo, estar na presença de Deus. Ali é o melhor lugar, queridos, para se estar. Em toda e qualquer situação. Fixa os teus olhos em Deus. Estar na sua presença. Buscá-lo. Ouvir a sua voz. Se render à sua vontade. E ali nós vamos começar a entender e relembrar o passado. Não saudosista, não nostálgico, mas o passado da atuação de Deus na nossa própria vida. E ali, queridos, é somente ali que a gente vai poder descansar no Senhor. A nossa alma, concluo, a nossa alma só terá descanso quando descansarmos e entregarmos a nossa vida a Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, de bondade, de graça e misericórdia, obrigado por tua palavra que nos ensina. Obrigado, Senhor, porque na tua presença, Senhor, a gente pode viver a nossa vida, ó Pai, de tantas situações diferentes, mas viver a nossa vida na tua presença, experimentar do teu amor, da tua graça. Abençoe o teu povo com graça, com misericórdia, Senhor, para a gente, até aquele dia, enfrentarmos as situações dessa vida na tua presença, com a tua direção, sabendo que o Senhor tem sempre o melhor. Guarda-nos, Senhor, fica conosco. Nós te agradecemos por tudo, te louvamos pelas bênçãos e o teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, e fortaleça a sua vida e seu coração. Nosso abraço. Deus abençoe a todos. Amém.